Salve gestor, salve representante. Mais um episódio do Mesa de Representação começando. O Mesa é um podcast com o endereço certo. Quem trabalha com representação comercial e está cansado de ouvir os outros falarem da profissão sem entender o que é. O que tu vai ouvir aqui é diferente do que circula por aí. A gente não é guru, a gente não é palestrante e não é influencer de venda. Somos apenas dois caras dentro do mercado de representação há muito tempo, olhando o que funciona e o que não funciona, e dividindo o que a gente aprendeu. Antes de começar, um aviso. A próxima pauta do Mesa pode ser a tua. Manda aqui no @rafidmep no Instagram. Eu sou o Márcio e estou aqui com o Francisco. Fala, Márcio. Fala, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre o ouro que existe dentro das pequenas e médias empresas e sobre como identificar essas empresas no meio de uma fileira de nomes que tu provavelmente não conhece. Tem representante encontrando pequenas e médias todos os dias, carteiras sólidas de empresas que ninguém nunca ouviu falar. Então não é exceção, é o padrão para quem aprendeu a reconhecer. E aqui aparece a pergunta que importa. O que separa esse representante que abre a lista e enxerga oportunidades do outro, que varre o olho e acaba achando que o mercado está muito fraco? Aparentemente é a mesma lista, aparentemente é o mesmo mercado e resultados completamente opostos. Não é sorte, não é informação privilegiada e nem o tempo de que cada um dedica olhando. É o filtro de quem usa. É um filtro concreto e que fica anterior à primeira ligação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Chico? O filtro que o representante tem que usar para identificar o ouro que tem escondido dentro das pequenas e médias empresas. Bora lá? Partiu. Eu costumo dizer, Márcio, que o representante que ele entendeu que as pequenas e médias empresas têm muito boa coisa para representar ali, ele entendeu o jogo e ele está pronto para vencer. Porque é uma questão matemática. Se a gente for analisar, é uma simples questão matemática. Quantas marcas conhecidas e quantas empresas grandes tem no Brasil? Ou em qualquer mercado, né? Não importa que é o Brasil, qualquer mercado. É o topo da pirâmide e uma porcentagem ínfima. Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, a gente está falando de mais de 95% da economia. E o representante que ele olha para isso e identifica assim, em 95% do mercado eu tenho muito coisa boa, ele obviamente está muito mais preparado para ter sucesso do que o representante que está mirando aquele topo da pirâmide que concentra uma pequena fração. Quando a gente fala de, por exemplo, o mercado de confecção, mais de 97% do mercado de confecção é composto de pequenas e médias. E o mercado de confecção, por exemplo, é um mercado que vive baseado em representantes comerciais. Então, quando o representante entende isso e ele passa a olhar para esse mercado e dizer: aqui eu vou achar muita coisa boa, aqui tem excelentes oportunidades de representação, ele está nadando de braçada num oceano, ao invés de estar brigando de faca num copo d'água. Sim, exatamente. E eu acho que o representante muitas vezes ele fica focando nesse topo da pirâmide, né? Porque ele acaba usando a única lente que ele conhece para escolher oportunidades, né? Para escolher empresas, que é a lente de consumidor que ele tem, né? Então ele passa uma lista de oportunidades dentro ali do Rafidme, do LinkedIn ou de qualquer outra plataforma e acaba passando o olho, muitas vezes passando o olho mesmo, e esperando procurar algum nome conhecido, né? Então ele não encontra nenhum nome conhecido, ele diz: cara, não tem nenhuma oportunidade boa aqui para mim. Porque ele está fazendo uma escolha que talvez seja a mais importante da carreira dele, baseado numa lente que ele tem de consumidor, que ele chega lá na prateleira do supermercado e vai escolher o refrigerante dele e olha, tipo, Coca-Cola é melhor que esse refrigerante de cola que eu não conheço. Eu vou pegar a Coca-Cola e ponto final. Exato. E aí, sim, tem isso, Márcio, evidentemente, porque a marca conhecida, ela supostamente dá um conforto e uma segurança. Tu pensa, eu estou fazendo a escolha certa, ela é a marca conhecida, ela é a marca boa. Mas, de novo, acho que tu usou bem essa questão de parece um consumidor escolhendo um produto. Eu vou ali pela marca. Só que quando a gente está falando de uma decisão estratégica, e o bom representante faz decisões estratégicas para a sua carteira, isso já não se aplica tanto. E por quê? Usando critérios bem importantes. Qual é o fit daquele produto com a tua carteira? Qual é o fit, o encaixe daquele produto com o teu comprador? E aí a gente começa a entender por que a gente está dizendo que sim, às vezes uma pequena e média empresa ela oferece
para ti uma oportunidade muito maior do que uma grande empresa com marca conhecida. E a gente não está demonizando a grande empresa. Evidentemente que ela pode ser extremamente útil, ela pode ser extremamente interessante. O que a gente está dizendo é que tem que ter os motivos corretos para tu escolher entre uma grande empresa ou uma pequena e média empresa. E o motivo correto não é o logo conhecido ou o tamanho do nome. Uhum. De novo, é olhar o que aquilo ali faz sentido para mim nesse momento como profissional. E tem momentos que a grande empresa ela faz mais sentido. Porque ela estrategicamente, ela também ela desempenha um papel importante na tua trajetória. Ela te abre portas, ela te dá um maior poder de recorrência, enfim, ela muitas vezes tem um mercado já estabelecido que tu pode entrar naquele mercado para trazer novos produtos, mas, de novo, ela tem que ser uma decisão estratégica. E não uma decisão por ego, por vaidade, para dizer, olha, eu represento a empresa tal. Porque senão tu começa a cair numa situação que tu, buscando apenas o nome, tu começa a perder um monte de coisa do outro lado. Não porque tu pegou a grande, mas porque tu deixou de pegar ótimas, pequenas e médias. Exato, o logo não pode ser critério de decisão. Não, o logo não paga a conta. Exatamente. Não, e eu acho que é bem isso, né, Chico? Porque o cara, o gestor que ele busca somente a grande, ele tá jogando fora, que nem tu comentou, 95% do mercado. Sim. E tu não pode jogar um jogo que só tá usando 5% do potencial, né? Então eu acho que é isso que o gestor tem que olhar, né? O gestor não, desculpa, o representante comercial, né? Que ele tem que olhar. Ele não pode trabalhar simplesmente em cima de 5% do mercado. E então assim, porque... E as pequenas e médias, elas têm que, dentro do teu critério, dentro do teu, que nem tu comentou, o teu fit de mercado, qual é o teu momento naquele mercado, tu tem que começar a analisar os critérios e analisar dentro dessas pequenas e médias, que são 95% do mercado, quais delas se encaixam com os teus critérios e quais delas vão te ajudar a planejar a tua carteira, né? Sim. E, de novo, são decisões estratégicas, né? E, além de tudo, assim, tem questões que, como a gente falou, claro que tem pontos positivos em tu representar uma grande empresa. Ela abre portas, ela tem mercado, o produto é conhecido, e isso bem utilizado pode te ajudar a impulsionar e alavancar a tua carreira. Mas também tem que cuidar alguns detalhes, porque o nome grande que abre portas, muitas vezes ele acomoda também. Então, eu chego ali no mercado onde já existem os compradores definidos, onde o pessoal já pede o produto, onde eu já tenho lá umas vendas já feitas, aquilo ali muitas vezes acomoda o representante. Então, quando a gente fala que o momento da decisão ele é importante, tem que entender que momento da carreira tu também tá. Se tu tá no momento de construção, no momento de criar tua carteira, no momento de conquistar teu mercado, às vezes tem que cuidar, porque essa suposta facilidade de vender um produto conhecido, ele pode estar fazendo a tua carreira andar de lado. Ou não acelerada como tu gostaria. E eu acho que eu acabei falando uma das coisas que é mais importante. Será que tu não está querendo a grande empresa só porque é mais fácil? Exatamente, né, Chico? Porque, e daí vai tudo de novo do teu momento comercial, né? E porque, assim, a pequena e média, que nem tu comentou ali, talvez no início ela seja um pouquinho mais difícil, né? Porque ela não tem aquele nome conhecido de mercado. Sim, não tem um mercado estabelecido, né? Não tem o nome de mercado estabelecido, isso é fato. Só que ela te dá a possibilidade de crescimento, né? O teto dela vai ser mais alto, né? Então, tu entrando numa empresa e tu começando a crescer junto com ela, né? Tu tem muito mais poder dentro da empresa. Tu tem muito mais poder de decisões dentro do teu mercado, dentro dos teus clientes, né? Que muitas vezes não acontece dentro de uma grande. Né? E eu acho que tu trouxe duas questões aqui que para mim, talvez sejam o principal ouro escondido nas pequenas e médias, que é poder e possibilidade de crescimento. E são duas coisas que vale a pena a gente mergulhar bastante, porque elas são bastante relevantes, né? Primeiro, o poder. Quando tu... Vou inverter. Vou começar primeiro pela possibilidade de crescimento, porque eu acho que o poder está muito ligado a isso. Quando tu pega uma pequena e média empresa
que tu identifica que ali ela reúne as condições de crescimento, que tá tudo ali dentro indicando para um caminho de crescimento, e a gente vai falar aqui no final do episódio como identificar esses sinais, Sim. mas quando tu identifica que faz sentido conversar com essa pequena e média, porque ela tá ali com todas as coisas certas para crescerem, tu possivelmente está entrando numa oportunidade que tu não tem nenhuma parecida. E eu vou trazer experiência pessoal. Como tu sabe, e eu já comentei algumas vezes em outros episódios, eu sou da Serra Gaúcha, sou especificamente de Farroupilha, e é uma região bastante industrializada. Então lá a gente cansa de ver situações onde uma empresa local pequena começou e aí fez uso da rede local de representantes, pessoal da cidade mesmo, rede local de representantes. E essas empresas cresceram, porque muita empresa lá cresce, porque o ambiente é muito favorável, enfim. Essa empresa cresceu, virou uma empresa nacional, virou uma empresa de alcance, virou uma empresa com faturamento altíssimo. E aqueles representantes que estavam lá no início na construção, eles continuaram até hoje. E esses caras surfaram essa onda, porque existe uma janela de oportunidade. Tu não pode participar de uma construção que já está feita. Sim. Se a construção já foi feita e as grandes empresas já fizeram essa construção, por mais que elas estejam expandindo e crescendo, a grande construção já foi feita, essa janela de oportunidade ela tem um tempo específico para ocorrer. E quando tu entrou nessa janela de oportunidade e a oportunidade efetivamente aconteceu, Ela te catapultou. te catapultou. Tu virou um representante de uma marca desejada, cobiçada, conhecida, com um ótimo mercado, e tu participou daquilo. E eu vou usar de novo, trazendo um exemplo. Normalmente a gente já cansou aqui, a gente não nomeia empresas aqui no podcast, que a gente trabalha ou que estão no Rafidme, mas a gente vai nomear. Quando é muito grande, a gente nomeia sem problema nenhum, quando elas são referências. E eu vou nomear a Grendene, que é lá de Farroupilha. A Grendene, claro, hoje tu diz, nossa, eu quero muito representar a Grendene, óbvio. E já se queria muito representar a Grendene há 20, 30 anos atrás. Sim. Mas há 40 anos atrás, 45, não. Acho que ela é dos anos 70, 80, se eu não me engano. Ela surgiu em Farroupilha, com representantes da cidade, e aí ela explodiu. E quando ela explodiu, esses representantes, que era pai de amigo, vizinho, conhecido lá de não sei aonde, esses caras foram juntos. E esses caras foram para Manaus, foram para São Paulo, foram para o Centro-Oeste, foram para o Paraná, pegaram a região e, literalmente, eles nadam em dinheiro. Então, tá dizendo, todo mundo vai nadar? Não, nem toda empresa fica bilionária como a Grendene, nem todo mundo atinge esse patamar. Mas não precisa. Tem muitas empresas que a gente vê no Rafid o tempo inteiro, que a gente trabalha com desde o início formando a equipe ou botando a equipe, azeitando a equipe para escalar, porque a gente chega muito para a gente o quê? Chega muito para a gente empresa que está dizendo assim, eu tenho uma equipe de representantes, eles botam dinheiro aqui dentro, mas eu quero dar o próximo passo. Eu quero que essa equipe de representantes ela me leve para todo o Brasil, me leve e aumente minhas vendas em X%. E aí a gente pega esse trabalho já do que eles têm, da estrutura que existe, e a gente começa a desenvolver. E a gente cansa de ver essas oportunidades. Nem todo mundo vira uma empresa bilionária. A questão é que não precisa. Aquela janela de oportunidade que estava lá atrás da pequena e média, se tu aproveitou, Exato. tu tá ali dentro, tu tá muito bem. E aí leva para o outro ponto, que é o poder que tu tem ali dentro. Se tu tá participando dessa construção, a empresa vê isso, percebe e valoriza, porque tu está participando, né? Tu não tá só vivendo, tu está participando da construção. Se tu está participando da construção de uma empresa, tu é um representante que está participando da construção de uma empresa, a empresa percebe isso e ela valoriza isso. Porque tu não é só mais alguém que chegou numa estrutura pronta. Tu é uma peça muito importante de tudo aquilo que tá acontecendo. E, de novo, e aí te coloca numa posição ímpar em termos de negociação, em termos de possibilidades, em termos de reconhecimento. Exato, não, e tu colocou muito bem ali a janela de... A janela de oportunidade. Janela de oportunidade, porque a janela de oportunidade da Grendene provavelmente foi na década de 70, 80. Sim, Quem entrou em 70 e 80... 90 no máximo. Quem entrou em 70 e 80, início de 90, fez toda a janela. Tem gente que entrou no meio da janela e pegou o final, enfim. E, além disso, juntando as duas coisas que tu comentou agora, e depois o poder de negociação, né? E o que nos traz isso aí? A janela de oportunidade de poder de negociação.
o representante que ele chega numa empresa, né? Que ela já teve essa janela. Então, já tem a empresa já tem a sua clientela, né? O representante entra nela e a carteira é da empresa, ela não é do representante. Então, tu começa a vender para os clientes que são da empresa. Então, tu não tem... A tua janela já passou, esse teu poder de negociação já não é tão grande, porque, enfim, a carteira de clientes é da empresa. E tu também, quando no mercado, se tu chega a perder essa empresa, tu perdeu tua clientela, né? Sim. Que é o grande... O cliente é o grande... É o que o representante tem, né? Sim, é o maior tesouro dele. É o tesouro dele. Então, muitas vezes o representante chega tu vai falar com o representante, tá, como é que tu é conhecido no mercado? Tu é o cara da Grandene que vem aqui me visitar ou tu é o Chico? Sim. O Chico? Não, o Chico traz um monte de coisa boa para nós aqui. Então, um monte de produtos novos que vendem bastante, que eu nem conhecia. Isso é a diferença, porque tu começa a cativar a tua carteira, tu começa a construir a tua reputação da tua empresa de representação dentro dos teus clientes, e aí sim, é o maior ativo que tu tem na tua vida, né? E eu tangenciei esse assunto ali quando eu falei que a empresa grande, ela acomoda, e a empresa pequena, ela te exercita. Eu tangenciei esse assunto, mas agora tu foi muito mais profundo e tu trouxe muito mais fatos. O representante estratégico, o representante que ele vai efetivamente crescer e o representante que vai criar uma carteira que realmente bota muito dinheiro no bolso dele, e isso acontece o tempo inteiro, ele obviamente ele sabe que a carteira de clientes dele é o grande ativo e o grande diferencial. Então, assim, quando tu já entra num lugar estabelecido, onde teus clientes já estão lá, eventualmente tu até pode abrir um cliente novo, mas vai ser, sei lá, pontual. 1%, 2% das tuas vendas mensais é de cliente novo, não o tempo inteiro. Tu te acomoda. E o representante, ele é uma musculatura. O representante, ele tem que estar exercitando a prospecção e a abertura de mercado o tempo inteiro. É um músculo que ele trabalha. Se ele para de fazer isso, esse músculo vai atrofiando. Ele se acomodou. E aí, quando ele precisar fazer isso de verdade, ou quiser, ou mudou a situação dele, ele não vai estar sabendo fazer. Ele vai estar acomodado de ser o Márcio da empresa X. Só que quando o Márcio sai da empresa X, por quaisquer motivos que sejam, mudança dentro da empresa X, ou ele entendeu que tinha outras oportunidades, ele perdeu praticamente a identidade e a carteira dele. E aí ele não está trabalhando aquele principal ativo, que é justamente esse ativo de construção. E aí o maior barato da representação, que é poder crescendo cada vez mais em cima de uma coisa que tu constrói, daí tu constrói para ti, né? Tu constrói para ti em conjunto com as empresas, mas tu constrói para ti. O maior barato da representação, que é esse crescimento constante, essa construção de carteira e essa criação de um mercado cativo que compra do Márcio, meio que não importa o que o Márcio ofereça, ele parou de acontecer lá atrás. E agora ele está dependendo e não tem. E essa é a grande questão, porque a pequena e média, ela te obriga a fazer isso o tempo inteiro. Ela te obriga a estar buscando mercado o tempo inteiro. E, de novo, o que não invalida tu querer uma empresa grande também, quando essa estratégia faz sentido. E que momento que pode fazer sentido tu querer muito uma grande empresa, na tua opinião, ali, Márcio? A empresa grande ela pode ser uma boa estratégia, né? Principalmente para quem está querendo... De novo, eu já tenho alguns produtos, né? E eu quero abrir algumas portas novas. Eu acho que essa seria a minha dica pro representante. Se ele dissesse, em que momento eu pego uma grande? Enfim, na minha opinião, eu trabalharia muito essa parte. Me abrir mais portas, porque a grande ela já vai trazer muita clientela, né? Agregado a ela. Então, tu vai poder estar dentro dos clientes e apresentando outras pastas que tu já tenha, né? Então, acho que esse ponto é muito importante, né? Eu penso ligeiramente diferente. Acho que tem que ser uma decisão estratégica sempre. Nesse ponto eu concordo contigo. Mas eu acho que sim. Tem que estar sempre aberto a conversar com empresas grandes. Porque estrategicamente elas podem ser extremamente importantes.
O que eu combato muito é a fetichização da empresa grande. Se não é empresa grande, não me serve. Uhum. Porque aí, de novo, tu não tá querendo aquele produto, tu não tá querendo aquele mercado, tu não tá querendo aquele mix pra tua carteira. O que tu tá querendo? Facilidade. Exato. Porque tu acredita que simplesmente porque vai ter o logo, tua vida tá resolvida e vai ser tudo mais fácil. Uhum. Quando a gente entrou na representação, né, Chico? Não vamos fazer minha culpa. Pode trazer. A gente entrou na representação há 20 e poucos anos atrás, mais até. Mais? Quase 30. Eita, nós. A gente queria o quê? A gente queria representar. A gente mandou e-mail para Nike, mandamos e-mail para Adidas, Puma, Oderich, aqui do Sul. A gente queria representar a empresa grande, porque a gente estava exatamente com a régua de consumidor, pensando, cara, vou pegar a Nike, aí vou começar a oferecer em todas as lojas, é impossível alguém não querer comprar um produto da Nike de uma loja, né? E aí tu entrou no ponto que eu acho que é o mais importante de todos e que a gente vê acontecer o tempo inteiro. Em que situação que tu vê mais presentemente essa busca pela grande marca? É o cara que está começando, né? É bem o cara que... O representante comercial que ele deveria estar muitas vezes olhando para pequena e média. Por quê? E aí já vamos para outro critério que eu acho muito interessante. Porque tu tá em igualdade de condições de negociar com ela, esse primeiro contrato, né? Porque muitas vezes o representante comercial chega lá e quer negociar, tem uma oportunidade, vamos pegar uma empresa que trabalha aqui no Rafid, tem uma oportunidade na Tramontina. Aí o representante chega lá e não tem experiência, não tem mercado, não tem carteira. Como é que tu negocia com uma empresa assim? É uma gigante e tu ali com a tua oferta que não é muito atrativa para ela, né? E a gente tem, como a Tramontina é daqui, a gente tem uma experiência próxima com eles, assim. E eles não fecham a porta para esse tipo de profissional de jeito nenhum, porque eles têm uma equipe extremamente experiente de gestão. Então eles sabem que o representante que reúne... O episódio que a gente tratou anteriormente, reúne um conjunto de habilidades, eles treinam. Só que não existe um equilíbrio de forças nessa negociação. Tu tem que ser muito destacado nessas coisas que tu pode oferecer para um titã como a Tramontina dizer, não, perfeito, vem aqui, vale a pena, a gente já desenvolveu diversas coisas, diversos representantes desse teu tamanho e tal. Então, assim, o que tu trouxe, perfeito. A empresa grande, ela sempre vai ter uma força maior na negociação. De regra, não é uma negociação equilibrada. E tá tudo bem, ela chegou lá por mérito próprio e ela tem o direito de ter mais peso nessa negociação. Só que quando tu participa de uma empresa que tá buscando crescer e tá buscando os representantes certos para esse crescimento, ela também quer coisa de ti. Sim. E aí fica mais equilibrado. E aí pode ser tanto uma questão de negociar os termos do acordo, quando pode ser uma questão de reconhecimento. Às vezes o reconhecimento é extremamente valioso. Aquela empresa reconhece em mim que eu trago coisas aqui para dentro que eles estão buscando e eu reconheço que essa empresa oferece dentro da oportunidade dela, né, do pacote de oportunidade, coisas que eu estou buscando. Aí está equilibrada essa balança. Não é um titã negociando com alguém que quer muito esse titã. Claro, exatamente. Não, e é bem interessante que agora tu falou e me veio na cabeça a mesma questão, muitas vezes, quando o próprio representante comercial está em campo, né? Que o gestor de uma pequena e média sabe que cada representante é muito importante para ele, né? Sem então, dúvida. nessa escala de negociação. Então, assim, muitas vezes tu tá em campo e tu chega com uma proposta, olha, eu tô com um cliente novo pra gente abrir, só que é o seguinte, ele precisa, sei lá, 20 dias para pagamento, ou ele precisa que chegue em 3 dias a encomenda. Uma coisa é tu entrar num processo de uma empresa grande, que ela já tem tudo estabelecido. Outra coisa é tu estar em igualdade de condições ali, tanto quanto tu quer vender para esse cliente novo, a empresa também quer abrir um cliente novo, porque para ele faz muita diferença a pequena e média. Então o gestor ele já vai olhar de uma maneira diferente para essa proposta do representante, né? Tu faz diferença como pessoa, porque tu, de novo, tu tá construindo ali, tu representa uma parte maior, porque a empresa grande, ela é grande também em estrutura e tamanho de pessoas. Então, numa empresa pequena e média, tu é mais relevante como pessoa. A tua venda é mais relevante, porque, obviamente, o faturamento é menor do que o de uma gigantesca.
Então, as coisas conspiram e, normalmente, a estrutura também é menor. Então, tu tem ali uma importância maior tua como representante, porque a equipe é menor. Tua venda é mais importante, porque o faturamento global é menor. E a cadeia de comando é menor. Então, tu tá próximo de quem decide ou colado em quem decide. Esses 3 fatores, o que eles representam no final do dia pro representante em si? É velocidade, né? Maior efetividade das vendas. Exato. Velocidade de... Ele consegue aprovar mais venda, ele consegue fazer a venda mais rápida, ele consegue destravar vendas. Porque quantas vendas um representante perde porque tem uma demora da decisão da gestão? E a decisão da gestão, inclusive, pode ser sim, tudo bem, te autorizo. Mas algumas vezes essa decisão demorou 48 horas. Sim. E a venda foi perdida. Quando tu tá ali, tá dizendo, olha, essa venda aqui, eu sei que ela é importante para mim e eu sei que ela é importante para a empresa porque ela representa X% das minhas vendas. Eu preciso saber. Eu posso prometer que a gente vai pular na linha de entrega em vez de entregar em 10 dias, entregar daqui a 3 dias? Pelo menos metade da compra? Cara, o dono vai dizer sim, a gente dá um jeito. Pode prometer isso aí, fazer essa venda, que a gente dá um jeito. Exatamente. Porque é isso que ele tem que fazer. Porque aquilo ali é muito importante. Na gigante, possivelmente a decisão nem vai chegar e, além de tudo, vai ser engessada. Vai dizer, não temos como fazer, porque senão temos que abrir exceção para todos os nossos clientes. E vai ter que passar por todo o processo de uma grande, né? Que muitas vezes é bom, dependendo do momento do representante, mas ele é um processo que ele tem tem que passar os seus trâmites, né? Não dá para olhar caso a caso. E isso aí que tu comentou é perfeito. Muitas vezes o representante ele tem a tranquilidade de que o dono, que o gestor, vai atender o celular dele. Muda bastante. Ele sabe o teu nome, ele sabe a tua região, ele sabe qual é o teu histórico. Então, quando tu tiver um problema ou tiver que pedir alguma coisa diferente para ele dentro de um cliente, tu consegue ligar muitas vezes de dentro do cliente para ter essa aprovação. Ou também ter essa negação também e tentar renegociar outros termos, né? Porque a gente sabe que uma das coisas que mais frustra o representante é quando ele está na rua, ele criou a condição da venda, e aquela venda não sai porque falta uma decisão ou falta uma pequena concessão. Ninguém está falando de eles não me concederam desconto de 50% e a venda não saiu. Não, claro. O representante, obviamente, ele não está ali para conceder desconto de 50%. Mas às vezes é um detalhe, é um prazo de entrega, uma forma de pagamento, é uma condição melhor ali, negociada na forma. Isso faria vender a coisa, isso faria a venda ser concretizada. E algumas vezes a não decisão da gestão, seja por protocolo, seja por distanciamento, seja por falta de estrutura, sem entrar nesse mérito, e aí a venda não acontece. Pô, aquilo é muito frustrante para o representante que está na rua. A pior coisa que tem para o representante é tu fazer toda a venda e na hora do cliente efetivar ali, pagar o boleto ali, não sair. Com alguma coisa que sabe que poderia sair. Claro. Claro, o representante não pode ir lá prometer desconto gigantesco e dizer, se tu me concedesse desconto de 30%, o dono aí sim que o dono vai dizer, não, de jeito nenhum. Exato. Não me ofende com essa proposta, pelo amor de Deus. Mas daí a gente entra no ponto, Márcio, que a gente está falando. Ninguém está demonizando a grande empresa, pelo contrário, na minha opinião, inclusive, tem que estar sempre aberto. Só que as grandes empresas, de novo, elas são a parte mínima do mercado, elas são muito fortes na negociação e elas têm um poder de escolha enorme. Então, elas não entram não é todo representante que entra no escopo dela, e nem deve ser. Então, o ponto aqui do episódio é ajudar o representante, e aí não importa se ele está começando ou se ele é super experiente, porque não é isso que a gente está falando. Tem representantes super experientes, inclusive, que estão dizendo, eu quero muito uma empresa tal que eu vou crescer junto, porque eu já trabalhei com um monte de empresa grande e existe um teto lá, enfim. Eu cresci só com pequena e média, cresci minha carteira de clientes, cresci minha rentabilidade por produto que eu vendo. Só com pequeno e médio, eu quero continuar com eles. Exato. E aí a gente vai dizer, tanto para eles, para o experiente, quem está começando, como é que, olhando numa lista, como tu criou aqui no início do episódio, entrou no Rafid, entrou em qualquer outro lugar, olhou uma lista e disse, pô, começou a aparecer um monte de nome aqui que eu não conheço. Onde é que está a Unilever? Onde é que está a Grendene? Onde é que está a Tramontina? Onde é que está a Philips? E ele não está vendo esses nomes. Ele tá vendo um monte de nome, letrinha, coisa diferente, siglas que oportunidades ele não conhece, que se parecem. Que ele não conheceu.
como que faz para identificar aquelas que vale a pena sentar para conversar? Eu acho que... que tu acha que... Como é que a gente pode ajudar esse profissional? É aquela coisa, né, Chico? O sucesso deixa rastro, né? Sim. Então, eu acho que assim, uma pequena e média que ela tem, que ela pode ser ouro para ti, né? Porque, de novo, né, a gente tá muito falando, pequena e média que é ouro, a pequena e média que é ouro. Muitas vezes o meu ouro é diferente do ouro do Francisco. Porque o meu momento comercial é diferente, o meu segmento é diferente, as minhas aspirações profissionais são diferentes, né? Então, cada um tem o seu ouro. Mas eu acho que assim, algumas coisas básicas da empresa, ela deixa rastro, né? Então, por exemplo, e aí eu acho que vale a pena, Chico, quebrando o meu raciocínio no meio, falar muito pro gestor, né? Que assim, se tu tem uma pequena e média que ela é boa, que ela é bem construída, que ela tem oportunidades boas para os representantes, seja claro isso na sua oportunidade, né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu ia falar. Um dos rastros é ter um anúncio bem construído, ter um anúncio que deixa claro o que tu oferece, ter um anúncio que chame o representante para uma conversa, né? Acho que isso já é o ponto de partida, é o ponto básico, assim. Então, se tu pegar um anúncio genérico, se tu pegar um anúncio que não diz nada sobre a empresa, nada sobre histórico, isso aí já é um sinal de que talvez a empresa não esteja dando tanta importância para o representante quanto deveria. E eu acho que tu trouxe um ponto bom, que é o gestor ele entender como o representante busca e preparar a empresa para aquilo também. Porque não adianta tu ser uma ótima empresa e tu não comunicar. O representante ele também não tem bola de cristal. Ele não tem como adivinhar, nossa, essa empresa aqui eu não vou passar porque ela é ótima, eu sei que ela se vendeu mal, mas ela é ótima. Ele não tem bola de cristal. Então, assim, a descrição da oportunidade, Perfeito. a rapidez no processo. Não adianta também tu estar ali com uma oportunidade aberta, um perfil trabalhado, e aí o representante entra em contato e tu vai dar o retorno daqui 3 dias ou uma resposta padrão. Então, a rapidez no teu processo, a estrutura da tua primeira conversa, existe uma primeira conversa estruturada ou é simplesmente uma mensagem padrão que recebe, olha, legal, que bom que tu tem interesse, está aqui o nosso catálogo, vê se tu tirar alguma dúvida. A pessoa que conduz essa primeira conversa é uma pessoa que entende o comercial, que entende a empresa, muitas vezes é o próprio dono, é uma empresa que entende o comercial, que entende a realidade do representante, que entende, que busca, ou é algum colaborador genérico que está lá fazendo um filtro genérico. Essas coisas comunicam, gestor, essas coisas comunicam para o representante que, tipo, tem coisa boa aqui, eu posso participar. Outra... indicativos de crescimento, como tu falou, o sucesso deixa rastro, o crescimento deixa rastro. Por que vocês estão buscando representante na minha região? Qual é a média de venda dos representantes? Como é que era a média de venda no passado? Como é que está o faturamento da empresa nesse ano? A empresa está crescendo, o quadro de colaboradores ou não está crescendo? Ela está entrando em novos mercados ou não está entrando? Vai no LinkedIn, vai no Instagram, vai no site da empresa, vê se ela é ativa, vê se tem crescimento constante, acompanha. Essas coisas falam muito, 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 muito sobre o cuidado do negócio. Perfeito, né? É que nem tu comentou. Tu comentou agora do LinkedIn. A empresa tem site, como é que são as redes sociais da empresa, elas são atualizadas, isso tudo demonstra muito do que a empresa está fazendo. Se ela está crescendo, ela está com as redes sociais ativas, ou olha os comentários das redes sociais, um produto que todo mundo gosta, que tudo isso deixa rastro, né? E além disso, isso na prospecção do representante, depois ali, se ela responde rápido, que nem tu falou, além disso, ela marcou uma reunião, para quando ela marcou, o dono te atendeu, ela é uma pequena empresa, o dono te atendeu, marcou uma reunião, apareceu no horário certo, e a reunião, como é que foi essa reunião? Porque, de novo, a gente cansa de ver reuniões que são desmarcadas, né? Sim, a gente mesmo, com gestores ou com representantes. Então, assim, e muitas vezes porque o dono, o gestor, ele não tem tempo para atender uma ligação. Sim. Então, assim, se o dono ele não tem tempo para te entrevistar, o representante comercial, no caso, se ele não tem tempo para entrevistar o representante. Se o dono não tem tempo para entrevistar o representante comercial, ele não vai ter tempo depois para dar esse atendimento para o representante quando ele estiver em campo. Não, perfeito. E esses são sinais muito fortes. E tem uma parte antes do primeiro contato e uma parte depois do primeiro contato.
E o sucesso num não quer dizer necessariamente sucesso no outro. Algumas vezes a empresa se vende bem, se apresenta bem, faz um perfil bonito, tem um catálogo bacana, mas na hora que tu vai lá conversar com eles, tu vê, tá, peraí, isso aqui tá meio bagunçado, a estrutura tá um pouco perdida, a prioridade que estão dando para a representação não é a prioridade que eu busco para mim como representante no momento. Então tudo isso tem que ser avaliado. E para ajudar a avaliar as pequenas e médias empresas do mercado, como sempre a gente preparou uma ferramenta para vocês, que é o avaliador de pequena e média empresa. Ali a gente coloca tanto critérios no momento da prospecção, quando tu ainda está buscando, quanto critérios depois do primeiro contato. Que aí tu vai poder avaliar e dizer, olha, pode ser que eu esteja encontrando ouro aqui nessa pequena e média. Essa ferramenta a gente usa o tempo inteiro, né, Márcio? Essa sim é muito importante, porque a gente ajuda muitos representantes a terem um panorama mais claro e principalmente se guiarem na sua busca, e ela fornece um diagnóstico preliminar muito preciso sobre qual é a empresa que vale a pena tu investir para uma conversa e qual é a empresa que nesse momento parece que não vale o teu tempo, porque tem muita empresa no mercado. No Rafidme a gente tem mais de 50 mil empresas procurando representantes. Então tem muita opção no mercado. E pela lógica dessas 50 mil empresas, 95% são pequenas e médias. Então, saber separar onde vale investir o teu tempo no momento que tu está buscando uma nova parceira é muito importante. É justamente isso que essa ferramenta faz. Não, perfeito, né, Chico? Essa ferramenta é muito importante porque o representante com ela consegue começar a trabalhar 95% do mercado. Muitas vezes ele não fazia antes. Então, ela ajuda muitos representantes a planejarem as carteiras de representadas deles, que é o que o representante tem que estar sempre fazendo, sempre planejando e melhorando a carteira de representadas dele. Vamos ao termo aqui, ela destrava 95% do mercado. Perfeito. Destrava 95% do mercado. Então, como sempre, absolutamente gratuita, é só clicar no link da descrição, preenche, coloca a empresa que tu está conversando ou que tu está prospectando, preenche lá, independente de qual é o estágio, e aí ela vai te acompanhando e vai mostrando sinais bons e sinais não tão bons que vão te ajudar a guiar. Como sempre, fica à vontade. Como sempre, a ferramenta é totalmente gratuita, só abrir ela no teu computador, utilizar, aí depois imprime ali, vai guardando e vendo o que é o ouro para ti, né? Para quem está nos acompanhando aqui, a gente quer agradecer, está nos acompanhando, nos seguir aqui apertando no sininho, seguir nossas redes sociais, @RafidmeApp, nos seguir também no Spotify, no Deezer. Esse episódio ele vai estar tanto no YouTube quanto no Spotify, quanto no Deezer. Então, nos segue lá. Se quer mandar alguma coisa para nós no @RafidmeApp, manda para nós. A tua pauta pode ser a próxima aqui no Mesa de Representação. Mandando tua pauta, teu comentário, teu elogio, é a tua forma de puxar uma cadeira aqui para a mesa com a gente. E lembre-se, quando um homem fala para tu imprimir uma coisa, esse homem é sério. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por ter nos acompanhado aqui até o final do episódio. A gente se vê no próximo episódio do Mesa de Representação. Valeu, Marcio. Valeu.